Olá, eu trouxe aqui 3 lápis carvão da Contea Paris, Carbone, Fusan e Pierre Noir para falar como eu uso nos meus desenhos, né? Qual é a impressão que eu tenho desses lápis, de como eles são diferentes. O Fusan é o lápis carvão mais parecido, o tom dele é com carvão vegetal, ele parece também muito com a textura dos outros crayon esquisse da Contea Paris, as cores sanguínea, o branco e o sépia. E ele é uma cor que você consegue fazer essa transição entre o Pierre Noir e o Carbone. Já o Pierre Noir é um preto profundo, opaco, ele cobre bem o papel. O Carbone ele é o lápis de carvão mais claro. Se você usar poucas camadas, você consegue uma transparência no papel, uma coisa que você não consegue com nenhum outro lápis de carvão que eu conheça. Ele é um lápis transparente e ele tem um toque bem macio. Já o Pierre Noir, ele já não é tão macio quanto o Carbone. Se você for riscando assim no papel, a percepção que eu tenho é essa, que o Pierre Noir, apesar de ser bem macio e preto, ele não é tão macio quanto o Carbone. O Carbone é mais macio e ele tem uma precisão muito grande quando você risca com ele. Comparando assim os 3 de um único lápis para fazer essas amostras, aí você vê que o Pierre Noir com a mesma graduação é o mais escuro e o Carbone é o mais claro. Mas uma coisa interessante que desse papel é que ele mostra que esse Carbone tem um pouco de brilho, que você não encontra num lápis carvão que não tem óleo, como é o caso desses lápis da Conté. Esses 3 linhas de carvão, eles 3 não tem óleo, mas você vê que o Carbone tem um pouco de brilho. Já os outros 2 são mais você vê que são um preto mate, sem nenhum brilho. E esse papel aqui, que dá para ver essa diferença, é o Canson Desenho, e essa cor é creme. Chama a atenção de ver o mesmo conjunto de lápis em outro papel totalmente diferente. Esse papel aqui é o papel de pastel velour da Renimule, e você vê que essa linha aqui de baixo é o Carbone. Você tem um tom de preto diferente em cada uma das linhas. Essa linha aqui do meio é o Fusan, esse lápis aqui, e todos aqui são tons bem preto bem profundo, é o Pierre Noir. Eu vou deixar na descrição as graduações de cada linha de carvão. E aí você vê aqui juntos que o Pierre Noir, dependente da graduação, ele é preto, muito preto. Já o Fusan, quando ele é H, ele é mais claro. E esse aqui é o 2B, ele é um preto bem escuro. Mas a gente comparando com o Pierre Noir é mais escuro, mesmo nessas graduações aqui mais em cima, que esse aqui é o H, esse é o HB. Esse HB já é mais ou menos como esse 2B. E já quando você tá aqui no 2B do Pierre Noir, é muito mais escuro que o Fusan. Já o Carbone, você tem um tom de preto um pouco diferente, um tom de mais puxado para castanho. Aqui você tem um preto como os outros. E o Carbone é um lápis bem claro, e você consegue fazer tons de preto bem profundo neles, com várias camadas. Aqui embaixo são a amostra dos sanguíneo e sépia, que eu vou falar em outro momento com vocês. E aqui, essa rosa que eu fiz, ela toda em carvão, o fundo todo é com carvão comprimido da Contea Paris, esse carvão aqui. Que é um carvão um pouco diferente de outras marcas, porque você, por exemplo, eu tô com ele na minha mesa, ele não tá sujando a mesa, ele parece que tem alguma capa que protege ele. Você, quando segura aqui, ele quase não suja os dedos. Ele quando você risca no papel, é que esse preto ele começa a soltar no papel. E aqui as outras caixas, o carvão é assim. Eles têm assim as bandejinhas em que vem
as graduações. Essa minha caixa é de graduações sortidas. Tem até o 4B aqui. E é do HB, como esse aqui também. E é um carvão, um comprimido excelente. O preto, o resultado, vocês veem com essa rosa, esse preto. É um carvão comprimido muito, muito lindo. E uma dica que eu dou para vocês é: quando vocês fizerem um trabalho com carvão comprimido, mesmo que não seja um carvão da Conter a Paris, for de outra marca, que tem vários outros tipos de carvão comprimido excelente, mas essa parte aqui de fazer os detalhes aqui dentro da rosa, isso é muito difícil de fazer e conseguir esse tom com espuminho, ou então com dedo que acaba sujando, você perdendo, vai sujar para lá e para cá e vai ficar um resultado feio. E para você ter essa precisão, uma dica é usar o Pierre Noir. Não precisa ser um muito macio, até eu recomendo que vocês usem ou H ou HB para fazer essas partes internas, e você tem um preto tão profundo quanto do carvão comprimido. E eu achei, quando descobri isso, eu achei muito legal, porque às vezes eu não conseguia ter um preto aqui no interior dos desenhos tão bonito quanto um preto aqui fora. Uma coisa interessante do carvão nesse papel, esse papel é o pastel mate. Eu tenho a impressão de um veludo. Isso a gente não consegue ver às vezes numa foto, só ver pessoalmente esse efeito que o carvão traz para um trabalho em pastel mate, de dar uma aparência de veludo. Esse papel aqui, ele tem uma aparência de veludo, é diferente. E o resultado, olhando assim, dos dois, que eu vejo exatamente igual. Você tem a aparência de veludo aqui, só que aqui você, quando toca, o pastel mate, você percebe que ele não é um veludo. Aqui você tem um toque de veludo. E a aparência ficou exatamente igual de um veludo. Eu achei isso legal. De repente, se vocês quiserem um trabalho, alguma coisa de carvão que tenha uma aparência de veludo pastel mate, pode ser uma solução que vocês possam querer usar. E aqui a minha camélia, que eu fiz um estudo com os crayon da Conter. Essa parte aqui bem clara, em que você vê a precisão dos traços, eu fiz com esse lápis Carbone. É difícil de ter esses traços aqui com tanta delicadeza, com tanta precisão em carvão, se não fosse esse lápis Carbone. Ele é um lápis diferente. O diferencial dele para mim, nos meus desenhos, é sem ter essa precisão no traço. O Fusan, eu usei muito esse lápis nesse trabalho, porque ele faz essa transição do Pierre Noir até esse tom claro. Aqui eu misturei um pouco de branco nessas áreas aqui. E para todas essas de misturas aqui, eu fiz com o Fusan, que é um lápis que você consegue, como eu mostrei aqui, esse é o Fusan, você consegue vir do escuro para o claro com muita facilidade. E o Pierre Noir, nesse trabalho, eu usei principalmente nessas áreas bem escuras, que eu queria deixar bem marcado, e foi aqui, mas foi bem nessas áreas aqui, mas o que mais chama atenção, o resultado desse trabalho, são esses dois lápis. O Pierre Noir foi mais um auxílio, né? O que eu construí mais esse fundo foi com esses dois lápis. Eu gosto muito desses dois lápis da Conter. Na verdade, os meus lápis carvão preferidos são esses três da Conter Paris. Eu também já fiz com esses lápis aqui uma flor de açafrão, que eu achei que ficou muito bonita, muito delicada, e aquele resultado que tá aqui na tela. Que eu só consegui esse resultado porque eu usei esses materiais. Sempre a gente tem que pensar, o papel e o material, as duas coisas juntas vão trazer um resultado. Já esses lápis aqui da Conter, com esse papel aqui, que é o Esquisse The Collection, também da René Mood, já tem esse resultado. Já esse pastel mate, com o Pierre Noir, eu já tenho esse resultado do preto. Quando vocês forem usar determinado material, tanto papel quanto os lápis, vocês
pesquisarem qual é o papel que vai dar o resultado que eu estou querendo, que é uma coisa que faz diferença no resultado final. Conforme a gente vai se aprofundando na técnica, aprendendo mais, isso vai fazer a diferença para a gente, saber usar o material. E eu vou deixar na descrição a graduação de cada linha, para vocês saberem como é que é as graduações desses lápis. A minha sugestão, se vocês quiserem, não tiverem ainda e quiserem conhecer esses lápis, adquirir, eu acho que eu acabei comprando todos porque eu gosto muito, muito desse lápis. Mas para conhecer, vocês escolham 2 graduações só de cada linha, que já é o suficiente para você ter um entendimento de como é esse lápis no teu trabalho de vocês. E caso vocês vierem a adquirir pelo link da descrição, vocês ajudam o canal e eu agradeço vocês. Caso fique alguma dúvida, vocês deixam nos comentários. Se vocês gostarem, vocês compartilhem, curtam o vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!